Terça-feira, dia 22 de setembro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Flamengo é pego de surpresa e tem 7 jogadores infectados com Covid-19. O último caso notificado foi de Vitinho. Além do atacante, o Mengão perdeu Isla, Mateuzinho, Michael, Felipe Luiz, Bruno Henrique e Diego. Com os novos casos de coronavírus, o Flamengo chega a 10 desfalques para o jogo de hoje contra o Barcelona de Guayaquil. Assim, Domi também não vai ter à disposição os machucados Diego Alves, João Lucas e Pedro Rocha. Já o Gustavo Henrique cumpre suspensão. Gabigol ainda pode ser o 11º desfalque. O camisa 9 tem uma lesão na coxa e está em tratamento. O pressionado Domenech Torrente vai ter trabalho para montar o Flamengo depois da goleada sofrida contra o Independente Del Valle. O Flamengo encara o Barcelona de Guayaquil hoje às 7h15 da noite no Equador. O São Paulo também vai a campo hoje pela Libertadores. O tricolor vai a Quito encarar a LDU às 9h30 da noite. A provável escalação do time de Diniz deve ser a mesma que jogou contra o River no empate de 2-2 no Morumbi. O treinador deve colocar Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Diego Costa e Léo no miolo de zaga e Reinaldo na esquerda. No meio, Tietê, Gabriel Sara, Hernanes e Igor Gomes. Mais à frente, Vitor Bueno e Pablo. O tricolor não conta com Luciano, Lisieiro, Rojas e Daniel Alves. O camisa 10, aliás, tem dado o que falar nas redes sociais. O meia está fora do jogo por conta de uma lesão na mão, mas foi filmado tocando instrumento e participando de uma festa nos últimos dias. Corinthians chega a acordo com Casares. O equatoriano agora só espera uma liberação do Atlético Mineiro para assinar com o Timão. Antes de sair do Galo, Casares deve acertar salários e direitos de imagem atrasados, uma dívida superior a R$1 milhão. O jogador de 28 anos tem vínculo com o Atlético até o final do ano, então liberar o atleta que já não é aproveitado por São Paulo não será um problema. Assim como Otero, Casares chega ao Corinthians após não encaixar no esquema de jogo do técnico argentino. Para assinar com o Timão, Casares aceitou reduzir o salário de R$450 mil. O equatoriano era o antigo sonho do time paulista que chegou a sondar o atleta em 2019, mas na época a negociação não foi para frente. Agora quem buscou a transferência foi o próprio jogador. O Olympique de Marseille quer tirar Luiz Henrique do Botafogo. Segundo o site francês RMC Sports, o clube já teria oferecido ao Fogão uma proposta de R$64 milhões para contar com a jovem promessa. Luiz Henrique tem 18 anos e pertence ao Três Passos Atlético Clube do Rio Grande do Sul. No momento, ele está emprestado ao Botafogo. Caso a negociação se concretize, o Fogão vai embolsar cerca de R$25 milhões. Este, aliás, seria o maior valor recebido na história do clube carioca em uma venda. Hoje tem os jogos de volta da Copa do Brasil. O CRB recebe o Juventude às 7h da noite e tenta reverter a derrota de 2-0 sofrida no primeiro confronto. Mais tarde, às 9h30 da noite, a Ponte Preta vai ao Independência encarar o América Mineiro. A primeira partida entre as duas equipes em São Paulo ficou empatada em 2-2, mas como não tem gol fora de casa, se o placar continuar igual, a decisão vai para os pênaltis. Agora vamos para as notícias internacionais. Ibrahimovic marca 2 vezes e garante a vitória do Milan contra o Bolonha na primeira partida do campeonato italiano. O centroavante de 39 anos abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça. Na etapa final, o sueco ampliou o marcador após converter uma cobrança de pênalti. Ibra já tinha sido decisivo na primeira partida do Milan na temporada ao marcar um dos gols do time italiano na pré-Liga Europa contra o Shamrock Rovers da Irlanda. Manchester City vence o Wolverhampton por 3-1 na estreia da Premier League. Mesmo jogando fora de casa, o City dominou o primeiro tempo da partida. Os comandados de Pep Guardiola abriram 2-0 ainda na primeira etapa com gols de Phil Foden e Kevin De Bruyne. Após o intervalo, o Wolves reagiu e começou a incomodar o City. Aos 32 minutos da etapa final, Raul Jimenez diminuiu vantagem com gol de cabeça. Mas a reação parou por aí. Nos acréscimos, Gabriel Jesus ainda ampliou o marcador. Resultado final, Manchester City 3, Wolverhampton 1. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6h da manhã. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Se puder, também compartilhe o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!